Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Sara Autoimune. Se é a primeira vez que você está aqui, eu desejo a você muitas boas-vindas e espero que esses conteúdos que eu tenho colocado possam fazer a diferença na sua vida. Bom, hoje o tema é redescobrir a vida após o diagnóstico. Esse é, na verdade, um dos temas, um dos motivos, os objetivos desse canal, de poder ajudar as pessoas a entender que existe uma vida após o diagnóstico, existe uma vida após a artrite, após o lúpus, após a fibromialgia, após qualquer coisa. E eu queria animar vocês a refletir sobre coisas que têm acontecido na sua vida e o que você tem aprendido com tudo isso. Bom, eu nunca imaginava, há 15 anos atrás, eu não imaginava que eu teria dores, que de repente as minhas mãos não iam ter forças, que eu ia perder alguns movimentos, que eu ia chegar a ter uma prótese. Eu nunca imaginei nada disso. Mas eu imaginei muitas coisas para minha vida. Eu imaginei eu trabalhar, eu imaginei sempre sendo uma pessoa muito ativa, que faz muitas coisas. Eu gostei sempre assim de liderança, de estar à frente, de ajudar outras pessoas. Então eu sempre tive esse perfil. E de repente veio uma doença que limitou muitas dessas coisas. Será mesmo? Bom, eu fiz magistério e no final do magistério eu acabei indo para Fortaleza, fazer uma escola relacionada a estudos bíblicos, a missões, e lá eu conheci o meu marido. E daí a gente foi para Noruega, foi lá onde eu senti mais as dores e tive o diagnóstico e tudo mais, mas ali eu precisei me redescobrir. Eu percebi que algumas das coisas que eu imaginava antes eu talvez não poderia fazer, mas eu nunca deixei de sonhar, eu nunca deixei de pensar, eu vou conseguir realizar o meu propósito. E realmente a gente, juntos, eu e meu esposo, nós seguimos o nosso trabalho missionário. Nós viajamos e vivemos já em vários países. Nós passamos 6 anos no México e lá no México foi muito legal para mim, porque eu pude ajudar outras mulheres a começar pequenos negócios para elas poderem ajudar a renda da família, e aquilo para mim era muito gratificante. Chegou um tempo que eu tive dificuldades em relação às minhas mãos, então eu já não tinha mais condições de fazer aquelas coisas. Mas eu nunca, assim, me detive, eu nunca me deixei ficar deprimida ou para baixo, assim, no sentido de, ai, coitadinha de mim, não posso fazer nada. Não, eu sempre dava uma volta, se eu não podia ir por aqui, então eu ia por aqui. E você faz isso também? Quando chega, aquele baque, quando chega de repente crises, quando chega dores que te limitam, o que você faz? Porque eu tive naquela época no México, eu lembro que foi um pouco difícil, eu já não estava dando conta de fazer as bijuterias. Eu ensinava as mulheres a fazerem bijuterias, eu ia para a cidade do México, tipo assim, na 25 de março, eu ia lá fazer compras o dia inteirinho, e viajava a noite inteirinha de ônibus de volta para casa com aqueles sacoleiros, era o máximo. Mas eu, no final, assim, era difícil para mim carregar tanto peso e carrinho de compra, então eu percebi que eu não estava dando mais conta. Mas eu nunca me deixei assim, para baixo. Eu sempre tive aquela esperança de que as coisas iam melhorar e eu ia encontrar outras alternativas para aquele trabalho que eu queria fazer. Então nós acabamos morando também em outra parte do México, onde eu e meu marido fomos tutores de adolescentes que vinham de casas-abrigo, adolescentes órfãs de pai ou dos pais. Então foi também um trabalho muito gratificante para mim, porque embora eu já tivesse mudado totalmente de área, assim, eu estava ajudando pessoas, que é o meu propósito principal de vida. Então eu descobri assim que eu sempre podia dar um jeitinho, sabe? E foi assim também depois que eu até piorei de saúde. Nós acabamos voltando a morar na Noruega. Eu, por conta assim de mau uso dos corticoides, existe vídeo falando de tudo isso, eu acabei assim tendo realmente atrofiado os movimentos das mãos, dos punhos, artrose, uma coisa horrorosa.
Mas eu sempre encontrei ali o que eu posso fazer para continuar cumprindo o meu propósito, para ter algo que preencha a minha vida, não somente ser esposa, não somente ser filha, só ser mãe, que já é um grande trabalho, mas sabe quando você quer fazer ainda mais? E foi assim que eu consegui o trabalho já nos últimos anos na Noruega. Eu era professora de espanhol, professora assistente de alunos estrangeiros, então eu traduzia, eu explicava para eles os conteúdos em português ou em espanhol, dependendo do país que eles vinham. E aquilo para mim foi assim muito, muito gratificante, porque eu trabalhava com muitos estrangeiros, eu amo culturas, eu amo idiomas e tudo mais, então eu tive ali um trabalho que era gratificante para mim, porque eu sentia que eu estava ajudando esses alunos a aprenderem as matérias, eu estava ajudando os alunos a se sentirem incluídos, né, na cultura, na escola, no meio dos seus amiguinhos ali. Então foi um trabalho muito legal. E naquele tempo também foi engraçado, porque mesmo eu tendo muita fadiga, tendo assim dores tremendas por causa do clima na Noruega, sempre me fez muito mal ali, então eu nunca me adaptei 100%, porque eu sempre me enfermava muito. Então eu acabei assim conseguindo uma aposentadoria por invalidez, porque mesmo que eu trabalhasse meio período, o outro meio período eu não dava conta em casa, né? Então eu precisava assim, o meu marido sempre me ajudando em casa com as tarefas do lar, cuidando das crianças, ajudando, porque eu tinha essas dificuldades físicas, mas aqui na cabeça nunca parou, né? Então a gente decidiu então agora vir para Portugal, já tem um ano aqui, e o nosso intuito é também ajudar pessoas, fazer trabalhos voluntários também. Nós ajudamos em escolas a falar da Bíblia, ensinos cristãos para os alunos nas aulas de extracurriculares. Então assim, a gente faz um trabalho voluntário nas escolas, mas também um trabalho assim de ajuda pessoal com diferentes pessoas. E a gente eu dou muito graças a Deus que eu consegui essa aposentadoria, porque economicamente ela me ajuda, mas eu não estava feliz só com aquilo. Eu não queria só saber que no final do mês eu tenho um dinheirinho que ajuda para eu pagar aluguel e comprar comida, entendeu? E isso não é tudo para mim. Eu queria sentir que eu estou contribuindo, que eu estou realizando o meu propósito. E foi assim também, de eu saber assim que agora eu tenho a parte econômica, em partes está tranquilo, mas aí eu quero fazer também. Então eu decidi assim que, né, do ano passado para cá eu precisava algo mais, e foi por isso também que eu criei o canal aqui da Sara Autoimune, porque eu tenho esse desejo de poder passar uma mensagem que ajuda outras pessoas. Talvez você, depois que você recebeu esse diagnóstico, a sua vida acabou, você achou assim que não tem mais razão de viver, não existe agora para que sonhar, para que ter desejos, para que pensar no amanhã, porque tá tudo horrível, tá tudo escuro. Mas eu quero dizer para você, existe um futuro para você, há esperança. Quem sabe você agora, exatamente hoje, não está conseguindo ver tudo isso, mas lá dentro você sabe que você tem um propósito, e esse propósito ele não depende, ele é independente da sua doença. O seu propósito continua igual, independente se você hoje está numa cadeira de rodas ou se você está numa cama, independente se você pode comer de tudo ou não pode comer nada, independente se você toma muitos remédios ou vive bem sem tomar remédios, o seu propósito continua ali. É um propósito que Deus deu para cada um de nós. Quem sabe alguns de nós vai trabalhar ou vai usar os nossos dons, nossos talentos, nosso potencial para ajudar outras pessoas através das redes sociais, como eu tenho esse desejo. Quem sabe através de cantar músicas, escrever poemas, escrever textos, ou quem sabe é através de você visitar outras pessoas e fazer um trabalho voluntário. Sabe, você não tem condições de fazer coisas
com as suas mãos, mas você tem condições de fazer falando, de fazer caminhando, de fazer, né? Você pode ir para lá e para cá, um trabalho que você possa fazer assim, não somente com as mãos, mas com o resto do seu corpo. Quem sabe você é uma pessoa ótima de calcular, de trabalhar, né, mentalmente e resolver problemas e ajudar, ou falando. Eu sei que essa doença, ou as doenças autoimunes, elas limitam diversas coisas às vezes, e a gente acaba se vendo num lugar escuro, né? Sem razão, sem razão de viver, de lutar. Pra quê? A gente só pensa em aposentar e não fazer mais nada. Mas mesmo que você tenha esse desejo de se aposentar e consiga a aposentadoria, a vida não acaba ali, né? O dinheiro não é tudo. Cumpra o seu propósito, redescubra a vida, redescubra os seus potenciais, o que você pode fazer. Então, uma das coisas que eu, assim, sentia falta era isso. Eu não queria só, sabe, acordar, comer, arrumar a casa, ou fazer um pouquinho, descansar as mãos e talvez sair fazer uma caminhada, comer, tomar banho, dormir. A vida é muito mais que isso. A vida é muito mais do que as nossas necessidades físicas, necessidades básicas. A nossa vida precisa ter um propósito, e apesar de uma doença, a gente precisa descobrir ele, ou quem sabe redescobrir. Quem sabe você precisou fazer mudanças ao longo, né, da vida, ao longo dos anos, por causa de uma doença, você teve que deixar alguns sonhos, mas quem sabe Deus quer te dar novos sonhos. Eu queria deixar assim uma mensagem que está na Bíblia para vocês, que fala assim que eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. São os pensamentos de paz, de esperança, e não de mal, e não de calamidade. Então Deus tem pensamentos de esperança, pensamentos de um futuro para nós. Quem sabe um futuro que a gente não tem muita certeza hoje, mas a gente pode ir ali falando: Deus, me ajuda a entender o propósito da minha vida, o que eu posso usar a minha vida para fazer algo mais, que não só comer, beber, dormir, acordar e tudo de novo, né? A vida vale a pena quando ela é vivida de verdade, ao fundo, com propósito. Então, foi assim que eu fui me redescobrindo ao longo desses anos, e eu uso hoje em dia as redes sociais para passar essa mensagem de ânimo, de apoio, para criar essa rede de apoio, onde as pessoas também podem contar comigo, onde a gente pode compartilhar experiências, onde a gente pode se animar, ou quem sabe trocar informações sobre tratamento, remédios, coisas que a gente já viveu ao longo dessa experiência com uma doença autoimune. Mas isso para mim me traz propósito, porque eu queria saber que quando eu olhar para trás, as coisas valeram a pena, mesmo com dores, mesmo com obstáculos, né? Mas que vai valer a pena. E eu espero que você também, que você possa viver uma vida que valha a pena, que seja bom olhar para trás, que seja assim válido tudo que você já viveu, as suas dores, mas as suas conquistas, o seu trabalho, o seu suor, tudo aquilo que você doou para as pessoas, quem sabe tudo aquilo que você já fez no trabalho, um trabalho voluntário que você já fez para as pessoas que te conhecem, os seus amigos, conhecidos, seus vizinhos, que você possa olhar para trás e ver que valeu a pena, né, que você vai deixar um legado. Então, mesmo que nós temos uma doença, mesmo que nós estejamos de cama, nós temos algo a cumprir nesse mundo. Não é à toa que a gente está aqui, não é por acaso. Existe um propósito, e eu espero que você consiga redescobrir qual é o seu propósito. Obrigado por estar aqui, né, no canal, conhecendo. Olhe os outros vídeos assim, e espero que algum deles possa servir para você. Quem sabe também seja algo que você pode compartilhar com alguém. A gente precisa realmente também, coisas boas a gente deve compartilhar. E não esqueça de deixar o seu like, tá bom? Obrigado, e nós nos vemos na próxima.